Olá, boa noite, como vão vocês? Sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez a esse espaço, esse canal muito acolhedor, que é o canal do Instituto Reconvexo. Nós estamos aqui hoje numa entrevista, numa live muito especial. Eu tenho a honra de voltar aqui neste canal. Ontem nós tivemos a Fernanda Lloyd com uma entrevista magnífica com os organizadores e idealizadores do Lyon Fortaleza. Um abraço, foi uma delícia poder acompanhar com vocês a fala de força, a fala de encorajamento e que vocês trouxeram para nós ontem na história da vida da família, com 2 filhos afetados pela Lyon em plena adolescência, que hoje são rapazes, mas que compartilharam conosco essa experiência e motivaram mães, motivaram os pais a continuar pela luta de fazer com que seus filhos tenham a vida com qualidade de vida e uma vida com oportunidades de igualdade na maior das maneiras possíveis a serem trabalhadas pelos pais e pelas famílias, né? Hoje nós trazemos aqui no canal a fala e a conversa com 2 para-atletas que também são pessoas de baixa visão, que são afetadas pela Lyon e que vão contar para nós um pouquinho do que é a Lyon nas suas vidas, mas principalmente vai falar para nós sobre as vantagens, sobre os alcances que o esporte, a prática do esporte proporcionou para as suas vidas, proporcionou como ganho social, como ganho de inclusão, e proporciona até hoje como enfrentamento ao preconceito à pessoa com deficiência. Antes de chamá-los, gostaríamos de deixar o nosso carinho, as nossas condolências, nossos pêsames, as inúmeras famílias que perderam entes queridos e estão perdendo entes queridos com a Covid-19 no Brasil. Passamos de mais de 560 mil famílias, né, que choram mortos, são 560 mil mortos, sejam famílias que perderam seus entes queridos. Nosso respeito, nossos sentimentos, e que vocês tenham força para passar por esse desafio da vida, que é a perda para a morte, que é o luto. Mas que a vida continua e que nós estamos aqui juntos e juntas para podermos desenhar um novo Brasil, um novo caminho. E o esporte, voltando ao nosso tema de hoje, é realmente uma grande oportunidade de recolocação de vida. E essas 2 pessoas, o Ernesto Mendonça e o Pedro Henrique, vão falar mais para nós sobre isso. Eu sou Valéria Silvestre, sou gestora de políticas públicas, sou colaboradora do Instituto Reconvexo como Relações Institucionais e tenho a felicidade de estar à frente desse trabalho com o Mário Vilhena, que é o idealizador desse trabalho do Instituto, que também é um afetado pela Lyon, que tem baixíssima visão e que toca a sua vida dando aula, é professor universitário, escreveu livro, aumentou, ampliou as suas graduações e vem mostrando para nós que existe possibilidade de continuar uma vida com qualidade, mesmo enquanto não se encontra a cura para Lyon. Mas ainda chegaremos na cura, eu tenho fé em Deus. Seja bem-vindo, Ernesto. Seja bem-vindo, Pedro Henrique. Que prazer. Pedro, já conheço pessoalmente, estivemos juntos na primeira conferência Lyon Internacional, com a participação da mãe dele. A mãe dele foi uma das palestrantes, a Dona Odete. Dona Odete, aquele abraço. Um prazer ter você, Pedro Henrique, aqui novamente conosco. Ernesto, a primeira vez que tive a oportunidade de conversar contigo foi através do Pedro Henrique. Obrigada, Pedro, por nos apresentar o Ernesto. Seja também muito bem-vindo. E eu gostaria, Pedro, como você já esteve aqui no canal em outra oportunidade, né? E quem nos assiste deve até lembrar alguns detalhes, mas vamos deixar o Ernesto se apresentar, contar um pouco para nós, ou sejamos nós anfitriões, nós 2, anfitriões do Ernesto hoje. Querido, seja bem-vindo ao canal, a casa é sua, conte um pouco para nós quem é Ernesto Mendonça, desde quando convive com a Lyon, qual o impacto dessa doença rara na sua vida, antes do esporte e depois do esporte. Boa noite, Ernesto. Boa noite, Valéria. Boa noite, meu amigo Pedro. Boa noite aí às pessoas que estão acompanhando pelo canal do Instituto Reconvexo.
Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês sobre esporte paralímpico, sobre pessoas com deficiência e, especialmente, né, as pessoas afetadas pela Lyon. Eu sou Ernesto Mendonça, tenho 35 anos, sou afetado pela Lyon desde 2004, ou seja, já se passam aí um bom tempo, né, 16 anos aí, que 17 vai fazer agora, que eu fui afetado pela Lyon. Eu tinha 18 anos. Na verdade, descobri de uma maneira inusitada. Eu estava naquela transição, né, 18 anos, tirando carteira de motorista, foi onde tudo começou. Aí depois foi toda uma peregrinação para descobrir e tentar desvendar esse novo universo, né? Naquele momento não chamava muito assim, mas esse novo universo e aos poucos fui descobrindo as novas possibilidades aí e hoje entendo sim como um novo universo e cada dia é uma nova descoberta ali de possibilidades que eu posso, que eu não posso, que eu consigo ou não consigo, mas independente de conseguir ou não, para eu saber, eu vou tentar. E aí depois de algumas tentativas eu vou falar, aqui eu paro. Mas é assim e acho que é isso. A gente vai conversando e vamos me conhecendo melhor todos vocês aí. Certo. Sei que você é professor. Isso, eu sou formado, né, em Educação Física ali, me formei em 2011, depois fiz pós-graduações, né, especialização na área, curso de treinador, fui atleta durante muito tempo, fui atleta de diversas modalidades, de imediato ali, quando eu perdi a visão, né, quando eu me vi na condição afetado pela Lyon, em 2006 comecei a praticar alguma atividade, aí eu quis tudo de uma vez, eu entrei em 5 modalidades diferentes, e depois fui para a eliminação, daquilo que eu era pior, eu fui saindo e eu fui ficando Boa. naquilo, com certeza, fui ficando naquilo que era um pouco melhor e tinha afinidade e tal, e inicialmente foi bem difícil, que é aquela transição de eu estava no seio familiar e fui me deslocando para uma instituição que trabalhava com pessoas com deficiência visual. E ali foi bacana, que eu vi diversas pessoas na mesma condição que eu e eles seguiam a vida. Já naquele momento, em 2004, eu conheci assim, pessoas que faziam faculdade, pessoas que já estavam no esporte e tudo mais. Eu achei assim, caramba, tem vida depois disso. E fui descobrindo isso com o passar do tempo, com o dia a dia, com troca de informações, incentivo de professores ali, de profissionais que estavam na instituição e fora dela também, incentivando. Aí, depois de um tempo ali já no esporte, um professor foi lá e me indagou, por que você não faz educação física? Tá, né? Aí fui procurar os meios e tudo mais. O impacto foi que eu consegui bolsa numa faculdade, eu fiquei todo feliz, né, por causa da minha atuação esportiva e tal, já tinha alguns resultados. Mas aí a faculdade, quando eu fui fazer minha matrícula, falou: a gente não pode receber você, a gente não está preparado para você. Aí eu, não, mas por quê? Eu nem sou tão inteligente assim, a minha inteligência está incomodando. Boa, Aí, Ernesto. aí eles falaram que não poderiam mesmo me absorver, não tinha como ter, Era uma ter faculdade esse pública ou acesso. particular? Não, era uma faculdade privada, né? Que a Ah, gente conseguiu bolsa e tudo mais. Aí eu voltei para casa triste, bem chateado imagino. mesmo. Aí conversando com minha mãe e tal, eu acho que ela conversou com a Odete, né? Que ela já se conversavam e tal. E a Odete falou: ó, o Pedro estuda na Estácio, a faculdade que me aceitou, eu vou falar o nome, né? Tá O Pedro certo. estuda na Estácio e tal, por que você não tenta? Aí iniciou uma conversa lá, ela fez a indicação da pessoa que trabalhava no núcleo de gestão, né, de alunos com deficiência na faculdade. Aí fizemos esse contato, fiz a entrada lá, consegui
uma bolsa através do ProUni e foi legal. pontapé inicial para tudo ali, e alguma matéria eu fiz com o Pedro também naquele momento. Eu ia perguntar para o pessoal saber como é que vocês se conheceram, mas já adiantou. Foi na faculdade, então, fazendo curso de Educação Física. Na verdade, não. A gente conheceu, na verdade, a gente se conheceu antes. Tá. Posso falar? Pode. Fica à vontade, nessa correria, né, da descoberta, né, do Lyon, né, que acredito que muitas pessoas passaram, né, que são afetadas, né, o Ernesto, ele perdeu a visão um pouco depois de mim, né, eu perdi em 2001, né, ele perdeu em 2004, né, se eu não me engano. Isso. Aí a mãe dele buscando, né, aquela correria de ter um diagnóstico, de saber o que é a deficiência, e a minha mãe já tinha publicado o livro, né? Então foi aí que ele junto com a mãe dele ficaram sabendo, né, da história da minha família. Foi aí que a gente se conheceu, né? Estou mostrando a capa do livro, tá? Eu tenho o livro autografado pela sua mãe. Pode continuar. Aí foi aí que a gente se conheceu mesmo. Ele foi até a minha casa, né? A gente trocou experiências na época, né? De como eu vivia, de como eu fazia para as coisas, né? E ele aprendeu até muito bem, né? Que várias coisas, inclusive no esporte adaptado, por mais que eu tinha sido afetado primeiro, ele, através de instituição, ele teve um contato primeiro, né? Inclusive algumas modalidades que ele praticou, como o goalball, que está sendo bem falado nas Paralimpíadas, ele praticou e eu não cheguei a praticar. Assim, conheço e tal, mas... Quem não conhece goalball, explica um pouquinho o que é pra gente. Tem gente que ainda não sabe o que é. O goalball é uma modalidade exclusiva de deficientes visuais, né? Que jogam tanto as pessoas que têm baixa visão como pessoas que são cegas. Mas elas ficam em igualdade de condições porque todas elas ficam com os olhos vendados. Então ficam 3 pessoas em uma equipe de um lado, 3 pessoas na equipe de outro. A quadra é como se fosse o tamanho de uma quadra de vôlei e é um gol a gol. Você tem que jogar a bola com a mão para tentar fazer o gol na equipe adversária. E o esporte é bem dinâmico, né? Então, nas Paralimpíadas, agora, e logo no primeiro dia, o Brasil venceu no masculino, né? Infelizmente, perdeu no feminino, mas as pessoas que estão acompanhando gostaram muito, né? Até mesmo aquelas pessoas que não conheciam. Certo. E vocês faziam esportes antes da Lyon? E aí foram adaptando o esporte, ou realmente o esporte só surgiu depois do diagnóstico como uma saída, uma alternativa de tentar estabelecer aí uma nova forma de vida, uma nova qualidade de vida, eu quero dizer? Fiquem à vontade. Pode falar primeiro, Ernesto, depois eu... Não, tudo bem. Então, esporte em si, não, eu fui um adolescente muito ativo, né? Jogava vôlei na escola, futebol na escola, vôlei na rua, futebol na rua, mas como prática regular ali, nenhum. Era mais aquela coisa de moleque mesmo, e marcava com os amigos, vamos bater bola? Vamos. E era isso. Não tinha aquela rotina esportiva, aquela dedicação, não. Aí com o advento aí, né, da Lyon, eu fui me dedicando mais, me descobrindo mais no esporte ali, que foi abrindo novos leques. Oi, fala aí, querido. Eu fui de uma forma diferente do Ernesto, né? Eu sempre pratiquei esporte, né? Principalmente futebol. Quando eu enxergava, né? Eu perdi a visão com 14 anos e eu continuei praticando. Eu mesmo com a visão caindo, eu jogava com pessoas que enxergam, continuei jogando. Aí eu tentando me adaptar ao esporte, né? Então eu continuei jogando futebol com óculos escuros, aí botava grau no óculos para ver se ajudava e continuei jogando, praticando. Eu jogava voleibol também, natação.
Então, o que não dava para eu continuar, que é o caso do voleibol, eu parava. E o futebol, eu continuei até os 16 anos, eu jogava com pessoas que enxergavam, né? Até eu participava de competições aqui, tanto de nível estadual como nível para fora do estado. Até aparecia nas mídias que eu jogava de óculos escuros, tinha gente que aceitava, tinha gente que não aceitava esse fato. E, eu fui praticando outras modalidades como corrida de rua, corri a minha primeira corrida de rua já com baixa visão, corri em 2003, né, uma corrida bem conhecida aqui no Espírito Santo, que é as 10 milhas garoto, e eu corria corridas menores, de 5, de 10 quilômetros, mas eu não conhecia o esporte paralímpico. Eu só participava junto com as outras pessoas, né? O esporte paralímpico eu vim conhecer mais à frente, mesmo já quando eu já estava na faculdade. Eu entrei na Certo. faculdade foi em 2005. Eu graduei em 2009, 2005 eu entrei na faculdade, são mais na faculdade que eu fui conhecer os esportes paralímpicos. Certo. E você participou de competições da Copa Brasil, que é adaptada para pessoas com baixa visão. E como foi essa sua participação? Como foram as vitórias? Que eu sei que foram várias. Então, o Ernesto, inclusive, já participou com a gente também, que é o futsal de baixa visão, porque falar brevemente, para quem não conhece, Ótimo. o deficiente visual, ele é dividido em 3 classes, né, no esporte, né? Muda a nomenclatura de esporte para esporte, por exemplo, S1, S11, S12, S13. S significa da natação, né, que é swim, né? Aí no atletismo, aí a nomenclatura é T11, mas também quer dizer visual, né? E, mas são tudo a mesma coisa, só muda só de esporte a nomenclatura. O que a gente utiliza para todos os esportes da nomenclatura, no visual, né, na classificação visual, é B1, B2 e B3. B que é blind, né, de visão em inglês, né? O Certo. 1 é aquele indivíduo que não enxerga nada, ou uma pouquinha coisa, aí ele pratica a modalidade com a venda, né, nos olhos, né, para igualar todas as pessoas. O B2 é aquele indivíduo que enxerga um pouquinho mais, só que a visão dele ela é bem baixa também, né? E o B3 é aquele indivíduo que é deficiente, mas enxerga um pouquinho mais. Então, é essa a divisão no esporte paralímpico. Geralmente, os afetados do Lyon, né? Eles se enquadram nas classes, assim, né? A maioria, né? Não são todos, né? Eu vejo no grupo que tem algumas pessoas que enxergam um pouco mais, na classe B2 ou B1, né? São aqueles indivíduos que enxergam, têm a visão bem baixa, né? Que é o nosso caso. Mas, Valéria, repete só a pergunta, fazendo favor. Eu fui falar e... Do futebol. Do Sim, do futebol, futebol é que tá. perguntaram, além Isso. dessa pergunta do futebol, é que perguntaram aqui, ficaram curiosos, por que tinham pessoas, quem são essas pessoas que não aceitavam você jogar de óculos escuros? Mas pode continuar, depois você conta para a gente essa Tá. situação. Aham. É, Então, o futsal de baixa visão, são as duas classes juntas, que é a classe B2 e B3. A gente não joga com os olhos vendados. Aí tem as regras adaptadas. A gente não enxerga a bola pelo alto, né? A gente tem muita dificuldade de enxergar a bola pelo alto. Então é futsal, então geralmente a bola ela rola mais. Então, as regras elas são adaptadas para que essa bola não fica muito viajando pelo alto para não prevalecer aquele indivíduo que enxerga mais. Então, o goleiro não pode, o goleiro enxerga, né?
Ele é um cidadão que tem a visão boa. Então ele não pode ficar jogando a bola pelo alto, atravessar a bola pelo alto, para não dificultar os indivíduos de enxergar a bola. Então eu pratico essa modalidade, se eu não me engano, desde 2011. E a gente aqui da instituição aqui do Espírito Santo, a gente já ganhou 5 vezes a Copa do Brasil. E quer que fala mais da modalidade? Eu gostaria que você contasse sobre a questão do óculos. Como então, que é essa situação? Quem é o que? Juiz, o outro time? Não, Quem então, aconteceu uma Copa que acontecia aqui no Espírito Santo, que era bem famosa, que é a Copa Gazetinha, né, que eu jogava. Então, você não pode praticar um futebol tendo qualquer objeto que possa machucar o adversário, ou até mesmo você se machucar. Então, você não pode, nenhum jogador de futebol, ele não pode pegar e colocar um óculos e entrar dentro da partida, a não ser que tenha alguma licença para isso. Antigamente tinha um jogador, Davids, que ele tinha uma dificuldade visual, que ele tinha um óculos adaptado, que era tipo como se fosse um óculos de natação que prendia no rosto dele, né? E ele assinava um termo, né, que garantia que aquele óculos não machucava os seus adversários e não causava risco à sua saúde. Então, a indagação na época era justamente por causa disso. Entendi. E você, Ernesto, teve alguma questão parecida com o do Pedro para se adaptar, para poder jogar, ou para poder... Você é mais do atletismo, você é do salto, né? Você foi campeão em salto. Explica esse salto para nós, conta para nós como que é essa modalidade. E eu li que você teve a marca de recorde por um bom tempo, ou o recorde foi superado, ou você ainda é dono desse recorde? Ainda é meu. Uau! Arrasou! Que maravilha! Conta para nós essa experiência, querido. Vamos lá. O que acontece? No caso, naquela história de eliminação de modalidades diferentes, né, até me identificar com uma que eu fizesse frente competitiva com os demais adversários ali e tal, eu fui direcionado ali para o atletismo, ao qual, né, me rendeu como modalidade de, né, profissão, assim, né, por assim dizer. Aí ali dentro do atletismo existem diversas provas. Uma delas é a prova dos saltos, né, a qual eu fui treinado para fazer o salto em altura, que é o salto onde tem 2 postes, né, para identificação da altura, e tem uma barra transversa, né, que é um sarrafo ligando ali um poste ao outro, onde se você encostar, bater nessa barra, ela cai, ela é derrubada. Então, eu fui sendo treinado ali na corrida, de aproximação naquele poste, de ultrapassagem do sarrafo e tudo mais, muito minuciosamente. Porque esse esporte não tem a vara para apoiar, é seu impulso. É o meu impulso, exatamente. Nossa. É o impulso da própria perna do atleta. Então, assim, eu fui sendo treinado naquilo ali, e quando eu cheguei para começar os meus treinos, o meu treinador colocou bem lá embaixo, assim, os outros colegas até olharam, caramba, por que tão baixo? Porque eles não percebiam que eu era deficiente, mas o treinador sabia, e ele foi me orientando ali, depois foi continuando isso naturalmente, mas eu comecei saltando 80, 90 centímetros, bem baixinho, e com o passar do tempo, ele foi vendo minha destreza, minha dedicação naquilo ali e tudo mais. Já na primeira competição, eu consegui saltar 1,40 m. Foi bem bacana para mim, assim, claro, não fui campeão, nem lembro, para falar a verdade, se eu cheguei a ganhar ou se eu fiquei em segundo naquela competição, mas aí eu peguei gosto pela coisa, eu vi que eu levava jeito, era só treinar um pouco mais. Aí, depois de alguns anos ali,
treinando e tudo, eu alcancei o recorde, né? Que o recorde era 1,64 m. Aí eu consegui saltar 1,65 m, aí eu me dei por satisfeito ali, fiquei feliz pra caramba e tudo mais. Caramba, que legal. Você saltou mais que a minha altura. Você passa por cima de mim, poxa vida. Eu tenho 1,62 m. Meu Deus. Aí eu fui, né, treinando mais e mais ali, me dedicando tanto a esse salto quanto a algumas outras provas que eu fazia, e acabei, né, o meu recorde é alcançado como melhor marca 1,71 m de altura. Então, ainda sou o detentor desse recorde. Eu espero um dia encontrar alguém com disposição e eu treinar essa pessoa para bater o meu recorde. Eu seria um cara realizado fazendo isso, mas tô à procura de um cara corajoso, porque não é algo fácil você saltar para aquilo que não está vendo e ter confiança de que vai fazer da forma correta para não cair no chão, que já aconteceu comigo algumas vezes. Eu já caí no chão, já bati o joelho no nariz, já caí em cima do sarrafo, o poste já veio na minha direção. Então, assim, ocorrem diversas intempéries ali no treinamento, né? Até mesmo nas competições e tudo mais, mas não desistir é que faz parte do negócio. Acho que é por aí. E fez eu querer ter mais vontade, disposição, e o salto em altura me levou a uma convocação, né, para a seleção brasileira. Em 2013 eu participei do Mundial em Lyon, na França. Foi a primeira vez que um atleta foi convocado para essa prova. Aí não estava certo ainda de que a prova seria com outra classe ou não e tal. Chegou lá no último instante, eles colocaram nós, né, atletas B2, como o Pedro já relatou anterior, e com atletas com a visão um pouco melhor que a nossa. Então, assim, eles levam vantagem porque eles estão vendo de mais longe, então eles se preparam melhor ali, visualmente falando. Mas ainda assim foi uma participação considerável, né, pensando numa primeira participação brasileira, né, nessa prova, e foi uma oportunidade ímpar na minha vida. E depois, com outras circunstâncias, eu fui, né, ali deixando de me dedicar como atleta e me dedicando mais como treinador, mas aí eu vou contando mais à frente. Certo. Além, só para concluirmos, até você chegar na parte do treinador, vamos passar para o Pedro, mas eu gostaria que você nos dissesse, além desse salto em altura, qual é vamos dizer, o segundo esporte que você prefere e que você utiliza ou utilizou com mais frequência? Que você não foi um homem de um esporte só. Então, o Pedro até deu uma explanada ali. Eu cheguei a jogar com eles o futsal, né, B2, B3. Joguei goalball durante boa parte do início da minha carreira, e agora que eu deixei de ter uma dedicação exclusiva ao atletismo, já tem uns 2, 3 anos que eu voltei a jogar goalball, né, com alguns colegas aí da equipe antiga. E dentro da modalidade de atletismo tinha outras provas que modéstia à parte, eu gostava muito, igual salto em distância mesmo, eu fiz por muito tempo e gostava. O salto triplo tinha 100, 200, 400 metros. O salto de distância era o queridinho, e o salto em altura era o profissional, assim, vamos colocar. Eu me envolvi ali, eu acho que esse meu envolvimento no multiesportes paralímpicos ali, eu criei esse ímpeto por estudar isso, e, né, foi levado, porque eu ficava no pé do meu treinador, mas por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Aí ele, Ernesto, vai fazer educação física, cara, que você é muito curioso. Aí foi onde eu fui destinado a esse nicho, né? Graças a Deus.
Que bacana. Você acredita que você ter sido um multiatleta, posso dizer assim, isso hoje te facilita como treinador, quando você recebe essas pessoas tão diferentes e tanto você trabalha com pessoas portadoras de deficiência, como as pessoas que não têm deficiências aparentes, vamos dizer assim, porque todo mundo tem alguma coisinha, né? Mas você trabalha com esses dois nichos de público. Você acredita que isso facilitou para você ter essa experiência de multi-esportes hoje na profissão que você exerce? Com certeza, sem dúvida. Eu acho que quanto mais, aí eu não falo só de mim, mas todas as pessoas que puderem ter acesso a uma diversidade de movimento e colocar no seu corpo um leque grandioso de aprendizado motor, isso vai facilitar a sua vida lá na frente, uma tomada de decisão, um movimento, a necessidade de realização de alguma atividade. Isso, para mim, sem dúvida, foi algo que me impulsionou e me ajuda ainda até hoje. Eu, por exemplo, numa orientação e outra, eu preciso ali fazer o uso de algum exemplo. Eu já pego, né, essa informação de um esporte, de outro que eu já fiz, e tenho isso como gatilho, né, na minha cartela de criatividade, né, de inventar um movimento, de colocar um movimento de um esporte de outro para complementar um exercício, uma atividade que eu quero que o atleta execute, ou até mesmo no público convencional. Eu uso esse intempério aí do esporte paralímpico para impulsionar ele na realização da atividade que ele está buscando, na realização de se motivar e superar talvez um limite, né? Aí usando essa parte do que você consegue fazer e te impulsionar para aquilo ali, né? Essa pessoa vai conseguir isso, talvez com um exemplo, com outro, aí eu trago isso sob minha responsabilidade de tomar essa decisão de usar ou não um esporte, né, como gatilho. Hoje você está com quantos anos, Ernesto? 35. 35 anos. De esporte tem o quê? 20, 25 anos? Quem dera. Foi, eu acho que uns 12 anos, 10 a 12 anos por aí. Eu te fiz essa pergunta só para dizer para as pessoas quem quer faz, né? Porque você falando, parece que você do berçário já foi fazer esporte. Aí você está há 12 anos e com esse acúmulo riquíssimo de experiência, né? Pedro, como que é para você esse seu acúmulo de experiência no esporte? Hoje você também é um educador físico, né? Você está à frente de projetos, você trabalha hoje com a natação para pessoas com ou sem deficiência, é isso? Isso, hoje eu trabalho em escola, né? Sou professor de educação física e trabalho com natação, pessoas com deficiência, em projeto também que acontece aqui em Vitória, chamado Praia Acessível. Facilita o acesso das pessoas com deficiência no banho de mar. Então, o esporte, assim, eu ter vivenciado desde de novo diversas modalidades, para mim é importantíssimo hoje quanto profissão, até mesmo no que o Ernesto falou, até mesmo para passar para as pessoas, né? Essa vivência que eu tenho, tanto enxergando e não enxergando, né? Muito bem, como que o esporte funciona. Hoje, o seu acúmulo de medalhas, como anda? Quantas medalhas você já conseguiu acumular nesse tempo todo? Ninguém trouxe medalha para mostrar para a gente, né? Para matar nossa curiosidade, troféu, medalha. Vocês têm um acervo, não trouxeram para nós nenhum para colocar na frente da câmera. Poxa vida! Para motivar a gente que não faz esporte, poxa. Como que é o seu acervo hoje de medalhas? Então, Pedro? Na verdade, eu não tenho a contagem de quantas medalhas eu tenho, não, né? Uau! Exatamente. Até mesmo porque muitas medalhas também de participação e tal. Mas são medalhas, não vão. Mas são medalhas. São medalhas. Que bacana. Mas esses dias eu revirando minhas coisas, né? Aí eu encontrei, eu até falei anteriormente, eu encontrei um diploma da participação da corrida de rua que eu participei, foi em 2003, né? Aí
Aí eu olhando assim, eu parei para pensar, eu falei, caramba, em 2003 eu não tinha nem... Eu tinha acabado de perder a visão praticamente, já Estava tinha com um ano e 2 anos meio. de perda, né? 1 ano e meio, 2 2 anos. anos de perda de visão, eu falei, que coisa maluca, né? Eu de recém tinha perdido a visão e já corri na rua, assim, com outras pessoas, é um negócio meio... Eu falo assim, foi uma vitória que na época, para mim, foi uma coisa normal, né? Hoje eu paro para pensar que foi uma vitória, né? Incrível. Incrível. Top. E na família, como que é essa relação sua do esporte e a família? Eu estou perguntando da família, gente, que a gente mostrou aqui o livro, esse livro que é da mãe dele, que chama, leva o nome de A Trajetória de um Sangue, conta a história da família do Pedro. Vamos ser muito rápido, que a gente quer falar de esporte. Mas a história da família do Pedro, ela marca todas as pessoas portadoras, todas as pessoas afetadas por Lyon, porque sempre tem a família do Pedro como uma referência, que é a família que mais casos no Brasil, é isso, Pedro? Tem dessa mutação genética, que é a Lyon, que é essa doença rara, que pode levar à perda total da visão. E na sua família, hoje, a sua mãe comentou em uma live que hoje vivos são 45 pessoas marcadas, mas a história da família, o livro mostra quase 300 pessoas em 3, 4 gerações que vocês conseguiram mapear, é isso? Então, não, 300 pessoas que têm o gene defeituoso. E Certo, não são 300 pessoas que desenvolveram o Lyon, né? tá, Que tá. desenvolveram esse número aí que minha mãe falou, de 40 e poucas pessoas. Em relação ao esporte, eu tenho um tio, né? Que ele, que ele a visão dele é bem baixa, mais baixa que a minha. E ele, assim, ele não compete, mas ele todos os dias ele dá aquela caminhada na areia, ele dá um mergulho no mar, e ele fala que isso para ele é altamente revigorante, tanto pela visão, né, dele, quanto pela vida dele mesmo. Ele tem quantos anos de afetado? Ele Mais ou tem menos, quantos anos vocês. de afetado? Então, exatamente, eu não sei dizer, mas são mais de 10 anos. Mais de 10 anos. É, exatamente, não sei te falar. Certo. Hoje você está com quantos anos? Eu estou com 34. 34 anos. E você tem um menino agora. Tem um filho. Tem um Aham, bebê de 1 ano José. e pouco. Parabéns Um por ano e ele. meio. Aham. 1 ano e meio, certo, José. Hum. E nesse esporte todo que você participa, esse projeto de acessibilidade da praia, você tem esse plano também de levar isso para crianças, para outros tipos de deficiência? Como que funciona esse projeto de acessibilidade à praia? Você falou o nome, me fugiu aqui o nome do projeto, que a praia é praia acessível, não é isso? Praia acessível, Praia acessível, isso. A é. praia acessível, como que funciona? Aliás, como nasceu esse projeto para você? Como ele chegou até você e como ele vem sendo conduzido até agora? Então, esse projeto, ele iniciou aqui em Vitória, no ano de 2013, né? E eu trabalho nele mais ou menos logo quando começou, uns 6 meses depois que eu participei de um processo seletivo da prefeitura, da prefeitura, o projeto. E Você é esse servidor projeto, público, né? eu sou servidor público. Aham. Tá. E esse projeto ele funciona da seguinte forma: a maioria das pessoas que são atendidas lá são pessoas que são deficientes físicos, né, que têm dificuldade de acesso até o mar. Então existe uma cadeira anfíbia, né, que facilita o transporte dessa pessoa até o mar e a gente entra com essa pessoa no mar. Mas a gente também atende pessoas com outras deficiências, até deficiências intelectuais, né, autista, deficiente visual, que não tem a facilidade de entrar no mar sozinha, a gente faz aquele apoio para entrar junto com ela no mar. Então é facilitar o acesso da pessoa no mar, é o projeto em si. Nesses anos, você teria uma quantidade, uma estimativa de quantas pessoas já foram atendidas pelo projeto? Então, não tem essa contabilidade, não tem essa contabilidade de quantas pessoas foram, porque o que acontece? O projeto, ele, ele funciona o ano todo, né, finais de semana, geralmente,
Só que a frequência maior é no verão. Então, no verão que a quantidade de pessoas aumenta, né? No decorrer do ano não são todos, porque vem muito mineiro para cá, para o Espírito Santo, muitos turistas, então a gente não tem tanto controle de quantas pessoas Certo, certo. frequentam. E além desse projeto que já está atendendo essas pessoas para irem à praia, você trabalha com algum outro projeto que não é só de um atendimento, de um acolhimento até chegar à praia, mas que seja realmente um esporte, que coloque a pessoa em competições como vocês estão, né, como vocês fazem parte, que mobilize essa pessoa, que incentive essa pessoa para que ela também comece a pensar no esporte de um rendimento continuado até chegar num alto rendimento, até chegar numa alta performance? Então, eu trabalho com natação também, né, de pessoas com deficiência, mas eu não trabalho no momento, né, não sei no futuro. Eu não trabalho com competição, e sim esporte de participação. Competição aí, quem é o treinador aí é o nosso amigo aí Ernesto. né, o meu foco maior é esporte de participação. Certo. Para você, Ernesto, como que está esse trabalho na criação, na identificação de novos talentos de pessoas com deficiência para continuar, inclusive, nessa situação incrível do Brasil? São mais de 160 países participando das Paralimpíadas, e o Brasil ele está em décimo, são 172 países, 162 para ser exata, e o Brasil está em 10º lugar. Isso é uma baita vitória, praticamente sem política pública de incentivo ao para-atleta, né, com todos os problemas financeiros, porque precisa de um orçamento, algumas modalidades, inclusive, são caras, né, o equipamento é caro, a prática é cara, precisa de lugares específicos, e essas pessoas estão lá ganhando medalha. Hoje, Daniel Dias, que encerra a carreira como nadador, né, somou hoje 27 medalhas no total na sua carreira como esportista, deixam um legado incrível na natação, né? Então a gente realmente tem que começar a pensar em buscar esses novos talentos. Então, o Daniel Dias está se aposentando, quem entra no lugar dele, né, Ernesto? Você como treinador, qual a sua opinião a respeito? Então, nesse caso, eu vou puxar a sardinha, né, para o atletismo, né, que é um esporte sensacional aí, o esporte paralímpico brasileiro, que também é recheado de medalhas, né, vamos dizer assim. E, assim, a minha parte é exatamente essa, de, inicialmente, identificar uma pessoa que tem um potencial naquilo, trabalhar esse potencial na descoberta de talento dele, desenvolver as capacidades dele, colocar ele no pé de competição, e aí, a partir disso, dando trato no ímpeto competitivo dessa pessoa para que ela também passe a se enxergar, porque no primeiro momento é muito como o Pedro está colocando, é muito na participação e tal, e ali no dia a dia, no ambiente, né, paralímpico, no ambiente de treinamento ali, uma dica e outra e tal, um atleta vai conversando com o outro e eles vão percebendo que tem a capacidade, eu posso me direcionar para cá ou para lá. E a gente também vai dando esse feedback para o atleta, vai dando esse direcionamento ao treinamento, que eu acho importantíssimo. Que é a ideia, né? Claro, temos multicampeões aí, atletas fantásticos, né, dentro do atletismo. Você citou, no caso, na natação, o Daniel Dias. Dentro do atletismo temos aí, se Deus quiser, ainda por muitos anos, o Petrúcio Ferreira, que é sensacional. Sim, né? Ele entrou com a bandeira, né? Exatamente, ele entrou ali com a nossa bandeira, sensacional ele, fantástico, lá do Nordeste. Mas temos também aí com deficiência visual Daniel Mendes da Silva, que é aqui capixaba, né, detentor do recorde mundial da prova de 400 metros livre, né, e ele é o único cego do mundo a correr abaixo da barreira dos 50 segundos. Então, feito aqui, forjado dentro do território capixaba, e isso é fantástico. Hoje mora em São Paulo, claro, em busca de novas possibilidades, né, e outras coisas ali,
Então, temos que cobrir essas lacunas, igual está se aposentando o Daniel. Quem vai ficar no lugar? Já tem uma leva de novos atletas. Hoje, o Comitê Paralímpico Brasileiro, ele faz esse trabalho, né, do fomento da caça de talentos, aí, da renovação paralímpica mesmo. Nós temos como esse fomento o maior evento paradesportivo escolar do mundo, né, que é a Paralimpíada Escolar, onde você traz essas crianças que estão lá na escola, tal, sendo cuidadas ali, e tem uma iniciação esportiva e colocam elas para competir, né, fazer essa parte aí de impulsionar esportivamente eles vão se descobrindo dentro das modalidades e sendo direcionados ao longo dessa iniciação aí, vai vendo, pô, eu sou bom nisso, sou bom naquilo, e vão sendo direcionados, orientados pelos excelentes treinadores que temos espalhados. E isso é fantástico. O CPB faz essa parte desse fomento aí, né, no início, e temos, por isso que temos esse leque de campeões que pode escolher aí. Temos a Jerusa, né, falando de mulher, a Jerusa, ela é a cega mais rápida do mundo atualmente, então está lá representando a gente também em Tóquio. Temos tantas outras. Eu tive o prazer, né, de trabalhar com uma campeã mundial também, fui auxiliar técnico ali, junto da comissão técnica dela, para ela ser campeã mundial, e hoje trabalho com diversos atletas. Isso que é bom, muito bom. Temos atletas aí promissores, atletas já campeões, e vamos buscar sempre entregar dentro daquilo que for o meu melhor de conhecimento, para que eles possam alcançar o melhor deles a nível de rendimento físico. Certo. E esse perfil que nós estamos falando, né, esse talento para o esporte, que a pessoa começa a se experimentar, por exemplo, passa pelo Pedro até chegar no Ernesto, ela também tem que ter uma vocação para a disciplina, né, Pedro? Porque não o lazer é muito diferente, ou a inclusão social através do esporte é muito diferente do que do alto rendimento, né? Isso já vai sendo conversado com quem chega e vai sendo passado para ela, porque até chegar numa medalha tem que ser muito disciplinado, tem que ser muito disciplinada. Esse trabalho também dessa construção da percepção é real, porque a percepção real é de desafio e de disciplina para esse atleta, para essa para-atleta, para esse para-atleta, é passado já, assim, é comentado, é trabalhado nessas pessoas que estão no projeto como o seu, Pedro? Com certeza. E o mais difícil disso tudo aí que você falou é conscientizar uma pessoa que não é atleta de como é difícil você ser um atleta. Então, às vezes a pessoa acha, quero chegar do nível de um atleta mundial, mas não sabe a batalha que essas pessoas passam para chegar nesse nível, né? Então, quando chega lá na iniciação, tem todo o trabalho de fazer aquela pessoa progredir e conscientizar como que é difícil você chegar lá no topo como as pessoas chegam, né? Eu gostaria que o Ernesto falasse, que ele falou toda a estrutura, né, do esporte paralímpico. Eu gostaria que ele falasse um pouco aí sobre ele que conhece bem o CT Paralímpico, né, que é aí em São Paulo, né? Boa. Então, só dando uma pincelada sobre a pergunta que você fez ao Pedro, né? Mas sim, eu acho importante dar um toque que perpassa, né? Antes de mais nada, vontade. Tem que ter vontade, tem que ter a libido de querer fazer e depois começar a fazer, para depois ter disciplina para você desenvolver isso que você quer, né? Eu acho que em tudo na vida, eu quero, tá, mas tem que começar. E depois que começa, para você ter sucesso, é disciplina. Talento, né? Claro, tem que ter também ali a questão do talento, faz um bom pedaço da coisa.
Mas indo para a provocação aí do Pedro, né, direção dele aí, falar um pouco do CT. O CT, né, é o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Ele é um legado dos Jogos, né, dos Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos do Rio. Apesar de ser em São Paulo, ele é um legado estrutural do Brasil, né? E isso é importantíssimo. É um complexo esportivo, né, multiesportes, ali na região da Vila Guarani, ali perto do terminal Jabaquara, ali, né, na região de São Paulo. Fantástico. Ele margeia a Via Imigrantes ali, né, rodovia Imigrantes, e é grandioso. A estrutura tem a questão dos alojamentos, né, que é hotel mesmo, é um cuidado de hotel que se tem, diversos praças, parques esportivos ali dentro, então são muitas quadras, piscinas, aí quadra de diversos esportes, né, desde basquete, cadeira de roda, rugby, aí tem de futsal, aí tem campo externo, campo interno, aí piscinas, né, já falei, e atletismo, além, né, da pista de atletismo, em cima tem uma pista de aquecimento coberta fantástica, com todo aparato para se desenvolver o esporte paralímpico de potência, que é o caso do Brasil, né? O Brasil está entre as potências mundiais paralímpicas e esse complexo esportivo vem coroar, né? Isso daí, e ele faz frente a toda essa potência. Não tem como, né, ter todo esse approach de possibilidade de medalha que o Brasil tem sem ter esse instrumento. Eu acho que deveria se criar, né, a possibilidade de ter diversos desses espalhados pelo Brasil. E aí sim você iria potencializar ainda mais, porque ia dar oportunidade de que atletas que estão nessa transição da descoberta e do começo na vida esportiva também, né, ter oportunidade ali de já se dedicar com um instrumento fantástico como o CT. Mas isso aí é uma visão futurística que eu espero que possa se concretizar. Se concretize. E para utilizar esse CT, essa pessoa ela já tem que ser um atleta de alto rendimento, ela já tem que ser reconhecida, é feito um cadastro, é feito... Como que como uma pessoa pode falar, eu quero usar o CT, eu quero visitar o CT, eu quero usar o CT, eu quero treinar lá? Você tem essa informação para compartilhar com a gente? Então, de maneira rasa, né? Antes da pandemia, eu vou estar falando antes da pandemia, tá? Sim. Porque, assim, o Comitê Paralímpico, ele desenvolve projetos que são centro de referência, e espalhou esse centro de referência pelo Brasil, e tinha o centro de referência lá dentro do centro de treinamento paralímpico, a qual ele faz essa captação de adolescentes ali e pessoas que estão começando no esporte e direciona lá para o centro, né? Então, eles têm uma vivência em horários da manhã e horários da tarde, eles fazem como se fosse um contraturno, né, escolar, de vivência esportiva lá e tudo mais, com bastante ludicidade, e aqueles que têm um talento visível ali, que despertam esse talento, porque lá tem, né, os treinadores, tem as pessoas ali especializadas nessa descoberta. E aqueles que têm esse talento e despertam o olhar, eles já são direcionados de uma forma mais específica, né? Então, tem essa possibilidade, sim. E, além desse projeto, né, clubes da região de São Paulo pode mandar ofício, né, solicitando a utilização de espaço, aí manda com horário e tudo mais, e depois tem uma liberação dentro, né, da possibilidade, né, de utilização do espaço. E treina lá também as seleções brasileiras de cada modalidade que ali pertencem, né? Então, vai ter esse convívio aí também e tudo mais. E tem mais uma coisa complementando aí o que o Ernesto falou,
fora as competições, né, que acontecem, né, lá no CT. E como ele citou, tem a Paralimpíada Escolar, que vai acontecer até esse ano. Vou ficar devendo a data, né? Mas é um evento grandioso, que envolve crianças, né, adolescentes do Brasil todo, que eu indico qualquer pessoa assistir, porque é um negócio de arrepiar. Você vê crianças com diversas dificuldades participando de N esportes, além do comitê, né, paralímpico, ele proporcionar várias oficinas para as pessoas vivenciarem, né, as modalidades. Então é um evento muito grandioso, muito bacana as Olha, Paralimpíadas Pedro, Escolares que acontecem lá no CT. Vamos deixar para vocês dois, aliás, a incumbência dessa agenda e voltaremos a falar de atletas paralímpicos, né, de para-atletas, quando chegar esse momento dessa competição escolar. Faço questão, e certamente muita gente aqui o pessoal está comentando, eu quero ver, quero assistir. As pessoas estão aqui também no chat, muito empolgadas em conhecer mais do trabalho que vocês fazem como treinador, da participação de pessoas como vocês, como atletas, né? E essa história que o Brasil tem, porque nós temos milhões de pessoas com necessidades especiais, né, portadoras de alguma deficiência, e que estão muitas vezes invisibilizadas, e que o esporte pode trazer essa visibilidade e pode também nos ensinar como sociedade a conviver melhor uns com os outros, né? Eu brinquei aqui na nossa live, batizei, né, a live de a competição que une, né? A única competição entre seres humanos que pode unir seres humanos é o esporte. E vendo e ouvindo e vendo vocês aqui nos colocando essas experiências, isso só reforça ainda mais que devemos investir como sociedade na qualidade do esporte, com acesso fácil, com acesso rápido a todas as idades, para as nossas crianças, para os adolescentes, para os adultos, porque a Paralimpíada ela tem uma característica muito legal. Tem pessoas com mais idade que participam. Né? A gente, nas outras Olimpíadas, tem uma característica muito jovem participando, mas na Paralimpíada não. Isso também é uma marca muito legal, porque a gente tem muito essa questão do idadismo, né? Esse preconceito, envelheceu, não dá mais, envelheceu, não faz mais, né? Enquanto a Paralimpíada ela vem mostrar para nós que, além de ser jovem, a pessoa pode envelhecer e ir mudando de modalidades, mudando de técnicas e de participações esportivas, mas continuar dentro do esporte. Isso é muito bacana. Nós estamos há quase 1 hora de bate-papo, muito gostoso bate-papo, muito legal. Obrigada por abrir a agenda de vocês. A pessoa está escrevendo, quero a data, aqui no chat, quero a data. Nós estamos hoje com a felicidade de milhares de pessoas estarem nos assistindo aqui. Eu estou em São Paulo, vocês estão em Vitória, né, no Espírito Santo, é isso? Vocês são praticamente vizinhos, né? Moram perto do aeroporto. Um mora onde decola o avião e o outro mora na outra ponta onde pousa o avião. Achei muito curioso isso, né? Vocês estão bem próximos, são muito amigos, e essa potência que vocês dois são juntos é muito gostosa de poder ouvi-los, de acompanhá-los. Queremos vocês mais vezes no canal, que vocês possam trazer esses atletas que vocês mencionaram aqui para nós, esses para-atletas, né, que vocês mencionaram aqui para nós, que nós queremos também conhecê-los e também tratá-los com o mesmo afeto que desejamos aí que vocês tenham recebido de nós. Agora, para nos encaminharmos para o final, gostaria aí de uma fala do Pedro. Pedro, deixa a sua mensagem, a sua saudação final, o seu convite, o que você desejar falar, esse momento é seu. Eu te agradeci imensamente pela sua participação mais uma vez aqui no Instituto Reconvexo, em mais um programa, e na sequência entrego a fala para o Ernesto, e aí nós encaminhamos para o final. Tá, gostaria de agradecer, né, o espaço que o Instituto Reconvexo deu para falar do esporte, né, esporte paralímpico, o esporte praticado por pessoas que têm a Lyon, né? Gostei muito do nosso bate-papo, da nossa conversa. Que bom. Na live que eu ainda agora um pouco
para a parte, falando um pouco da Lyon, um pouco da deficiência, como algumas pessoas já falam com frequência no grupo que, por ser uma doença afetada na mitocôndria, que elas sentem um cansaço, não se sentem tão capazes para praticar o esporte. Eu penso que na minha parte fisiológica, que eu nunca tive nenhuma dificuldade física, né, quanto cansaço, para praticar qualquer modalidade esportiva. Então, eu acredito que o esporte está aí para ser praticado, tanto pelas pessoas que são afetadas pelo Lyon e as pessoas que também não são afetadas. É isso aí. Ernesto, você, querido. Eu, de igual modo, né, eu agradeço a oportunidade de estar participando, né? Muito, muito feliz mesmo. Eles falam, né? A primeira impressão é que fica, é a minha primeira vez aqui. Eu espero ter deixado uma boa impressão aí. No meu ponto de vista, foi fantástico, né? Fui muito bem direcionado aí pelo Pedro. Eu agradeço também ao Pedro por isso. E como mensagem final, especialmente aí, né, as pessoas afetadas com o Lyon e tudo mais, que é algo repentino mesmo, tanto na família quanto para a própria pessoa que foi afetada, existe um universo depois disso. E a vida continua. Você vai ser responsável por escolher viver. Simplesmente viver. Porque você tem todas as escolhas. A única que não pode ser é não viver. Porque eu falo não viver, nem falo da morte em si. Mas quando a gente olha a morte como ficar parado e deixar a vida passar, aí sim a gente não pode deixar que isso aconteça. Essa não é uma opção. A opção é mover-se em busca do seu melhor a cada dia. Eu me sinto cansado. Comece a praticar. Busque não estar mais cansado. Eu não me acho capaz. Se permita. E depois você decide a sua capacidade. Eu acho que é muito isso. Tem que se envolver, tem que buscar cada vez mais sair da caixinha, porque é muito fácil. Estar na zona de conforto, estar no comodismo, é muito fácil. Agora, quando você quer algo e aí sim superar seus limites e alcançar objetivos mais longevos, aí você tem que sair dessa zona de conforto, se colocar à prova a cada dia, que você vai perceber que existe um mundo aí, o universo de possibilidades te esperando. Basta você escolher e se permitir, né? Viver. A vida tem que vencer, sempre. É isso aí. Perguntaram aqui no chat, então eu não vou encerrar imediatamente. Qual a expectativa de medalhas que vocês dois têm para essa Paralimpíada? A que teve no Rio de Janeiro, nós levamos quase 70 medalhas, não foi isso? Não tem o número correto. Mas vamos falar dessa. Qual que é a expectativa de vocês de medalha? Aquela modalidade que vocês querem assistir? Olha, essa eu não quero perder, essa é nossa. Conta para nós. Fala aí, compartilha. Dá um spoiler aí. Vai lá, Pedrão. O que eu estou gostando de assistir, né, a natação, né? Também quero assistir o atletismo e o futsal, que começa acho que amanhã, se eu não me engano, né? Que o Brasil é multicampeão, né? Futsal de cego, né? Futebol de cego, mais do que favorito, né? Que ganhou todos. Né? Uma delícia! E a gente, assim, o Brasil, ele, em termos de quantitativo, eu não vi as projeções, mas eu vi as projeções de posição, né? Na última Paralimpíada, o Brasil ficou em 8º, né? Lugar, e a intenção é permanecer entre os 10 primeiros. E eu acredito que, pelo que eu estou vendo, acredito que vai acontecer isso mesmo. Também, porque começou terça-feira, a gente já está em 10º. Já tá.
Já entrou em 10º, já muito legal. E você, Ernesto? Eu tenho uma expectativa muito boa também, e aí eu não vou fugir à regra, né, que nós fiquemos aí entre os 10 primeiros, sem dúvida, pensando no histórico, né? Eu quero acompanhar, sem sombra de dúvidas, o atletismo, torço muito pelo goalball, mas eu sou brasileiro e também vou estar de olho ali no futsal, porque já é prata da casa, ouro da casa, a nossa medalha de ouro, né? E isso é que é fantástico, porque nós somos muito bons mesmo no futebol. Pô, eu não vou fugir à regra do ídolo Ricardinho, ele bate no peito, não, a gente é bom mesmo e os caras têm que ficar de olho na gente. E tem que ser assim. Muito bom. Eu quero acreditar que o Brasil vai com tudo nessa Paralimpíada, apesar de termos sido um dos últimos países aí a ter tido aquela onda enorme, né, de afetados pelo Covid-19, que dificultou muito os treinos, né, por causa do fechamento dos espaços esportivos e tal, teve todo aquele bloqueio, mas a superação já está no sangue do brasileiro, independente de deficiência ou não, tal, e altas discussões sobre a palavra, a superação está no sangue do brasileiro. E a gente está aí para isso. Vamos ver os Jogos Paralímpicos. Eu espero que todo mundo acompanhe, torcendo muito pelos nossos paratletas. É isso aí. Meninos, muito obrigada. 1000 vezes eu agradeço a cada um de vocês dois pela participação, pela história de vida de vocês. Eu, como uma mulher cristã evangélica, essa preta aqui, deixo um abraço e que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E por onde vocês passarem, vocês multipliquem essa garra que vocês têm. Olha, o nosso chat está bombando, as pessoas estão motivadas, estão alegres, e a gente precisa, de vez em quando, nesse momento de sufocamento que vivemos, desse respiro, e o esporte está nos dando esse respiro. A Paralimpíada, ela vem ainda mais, porque ela vem mostrar pessoas que disseram para a vida, você não vai me parar não, cara, eu vou atravessar. Muito obrigada, boa noite para vocês, para a família, a esposa, os filhos, que vocês continuem conosco. Este canal, Instituto Reconvexo, é do Lyon, então é de vocês, mais de vocês do que meu. Então é só me dizer aqui, entrar em contato com o Mário. Mário Vilhena, aquele abraço, querido. Dizer, olha, queremos fazer essa atividade, vamos colocar no canal, vamos compartilhar, tem um vídeo, quero mostrar o pessoal treinando, trabalhando, superando, né? Eu gosto da palavra superação, realmente ela está em muita discussão agora, mas eu acho que não tem uma palavra melhor para descrever tudo isso que nós conversamos aqui nesse momento. Então, o canal está aberto para vocês dois e para todas as pessoas afetadas pela Lyon. Fernanda Lloyd, um beijo, querida, ela está aqui com a gente também, mandando abraço para vocês e agradecendo a participação de vocês. Fernanda, que também é afetada a Lyon, jornalista, e tem feito um programa delicioso toda quarta-feira, às 20h30 da noite. Quarta-feira que vem tem mais, Fernanda, com vocês, e eu vou ficando aqui nos bastidores, de vez em quando eu apareço. Um abraço, boa noite, Deus abençoe ricamente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.